Olá, eu me chamo Beatriz Alves Reis, eu falo da cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. E hoje eu venho apresentar a comunicação intitulada Arara de Augusto Barjona, a revista ilustrada Humor e a Cidade, de 1905 a 1906. Essa comunicação faz parte do quarto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos e é um desdobramento da pesquisa que desenvolvo no mestrado acadêmico da Universidade Federal de São Paulo, dentro do programa de pós-graduação em História, sob orientação da professora Maria Rita de Almeida Toledo, e que conta com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Portanto, discutiremos o primeiro ano da revista, de 1905 a 1906, e apresentaremos as representações de humor e da cidade editadas no impresso, da mesma forma que também problematizaremos o lugar de mediador cultural ocupado por Augusto Barjona ao assumir a direção da revista e, consequentemente, sua edição. Bom, mas antes de adentrar especificamente o objetivo dessa comunicação, é válido explicar um pouco mais sobre a revista Arara e também sobre Augusto Barjona, seu editor. O editor e diretor da revista, Augusto Barjona, é mencionado em alguns obituários como Augusto César Barjona, mas assumimos aqui Augusto Barjona. Ele nasceu em 1864 em Coimbra, Portugal, e migrou para o Brasil durante a década de 80 com sua família. Estabeleceu-se primeiro no Rio de Janeiro, onde terminou seus estudos na Escola Central. Acreditamos que por volta da década de 90 ele muda-se para São Paulo. É no mesmo período que ele funda o Colégio João de Deus, em 1894, com seu colega Domingos Nascimento, e em 1896 ele entra como crítico teatral no estado de São Paulo. Porém, nesse período, ele também continuou colaborando com outros impressos, como por exemplo a revista Boemia e o jornal O Diário Popular. Somente em 1905 ele funda a revista Arara. Acreditamos que no momento de fundação da Arara, Barjona já acumulou certo repertório, tanto jornalístico, quanto político, quanto artístico, para fundar a revista, que tem nos primeiros anos a menção como propriedade de Pereira e Company. Barjona edita a revista até 1907, ou seja, 2 anos de revista, e nesse momento, no mesmo período em que ele editava a mesma, ele assumiu o cargo de professor da História do Teatro no Conservatório Dramático Musical, que é fundado em São Paulo em 1906. Portanto, percebemos que além da revista, ele continuava trabalhando no mercado de impressos, assim como também continuava ministrando aulas. Ele sai do Colégio João de Deus, mas continua com aulas particulares de matemática e português, assim como continua trabalhando para impressos, como por exemplo o Correio Paulistano, que ele vai permanecer até o fim de sua vida, em 1914. Encontramos muitas menções a ele nos jornais como o Estado de São Paulo, o Correio Paulistano e o Comércio de São Paulo, além do fato dele ter participado da fundação do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo. Assim, classificamos Augusto Barjona como o homem das letras, que circulou por diversos impressos e que imprimiu na revista Arara as suas representações de leitor sobre a cidade, sobre a política e sobre o entretenimento, além da literatura, claro. Assim, é possível afirmar que o nome da Arara é um palíndromo, ou seja, Arara de frente para trás e de trás para frente. O animal arara é mencionado em ilustrações da revista, assim como no texto, e podemos interpretar que esse nome é um símbolo de como a revista se apresenta para o seu leitor, mas também, assim como propõe no seu prospecto, apresentado no número 1, é uma revista que não veio para ocupar nenhuma lacuna na imprensa de São Paulo, visto que já existiam muitas revistas para o público que pudesse ler. Mas é uma revista política e de letras, que não veio para criticar, muito menos para problematizar os governos vigentes. Isso para ela não é um fato. Ela veio apenas para ser um registro dos fatos e dos acontecimentos, mas ela afirma que não está isenta de expressar sua opinião e muito menos de deixar de comentar as coisas que acontecem, sendo elas boas ou ruins. Mas no que tange a metodologia aplicada para esse estudo, nos apoiamos na história cultural, principalmente no autor francês Roger Chartier. Assim, tomamos a revista como um objeto cultural.
Ao fazer isso, analisamos tanto os aspectos formais quanto os aspectos simbólicos, a fim de compreender quais são as representações impressas na revista, tanto de público leitor quanto as representações editadas em linguagem humorística. Dessa forma, se justifica compreender a revista com toda a sua materialidade, não apenas pensando na sua formalidade de gênero, que no caso é uma revista, mas para além disso, entendê-la como um objeto, portanto, compreender a sua organização textual, a sua organização imagética e a sua organização tanto simbólica quanto textual, a fim de compreender o que o diretor estava imprimindo e quais eram as suas representações impressas nessa revista. A revista, por sua vez, nasce na virada do século XIX para o século XX, em uma São Paulo que estava em expansão em todos os sentidos, ou seja, populacional, territorial e de imprensa. Podemos notar, segundo a historiografia do período, que surge em São Paulo diversos impressos, a maioria de vida efêmera, mas que vão imprimir em suas páginas a miscelânea de acontecimentos da cidade. Para além disso, também podemos observar a expansão da malha ferroviária, a expansão dos correios e a chegada do telégrafo. Tudo isso colabora para, tanto com a revista Arara, quanto com os demais impressos que surgem nesse período. A revista era impressa na litografia moderna, que pertencia a José Guzzi, colega e amigo de Augusto Barjona. A revista tinha tamanho de 24 centímetros por 33, editada em 16 páginas, que continham 8 páginas tipografadas, divididas em 2 colunas, onde apresentavam-se as seções, e o restante ilustrado. As ilustrações concentravam-se majoritariamente na capa, no miolo da revista e no final. Entre a capa que era apresentada ao leitor e o fim da revista, alocavam-se os anúncios. Esse é um período em que não era comum apresentar os anúncios, mas que eles, por sua vez, vão servir de grandes financiadores desses impressos do período, como, por exemplo, a revista em questão. Então, para entender quais eram as representações humorísticas impressas na parte textual, nos apoiamos nos estudos sobre a linguística do humor. Esses estudos nos elucidam principalmente na relação estabelecida entre o editor, entre quem escreve a mensagem, e entre o receptor, pois é preciso que haja um regramento estabelecido entre ambos. Portanto, para quem está lendo essa mensagem e, portanto, a compreendendo, é preciso que ele realize certas ações, certas associações e analogias que o façam compreender qual é a relação espirituosa que se estabelece naquela mensagem. Dessa forma, para nós que lemos o que foi produzido tanto tempo atrás, é preciso entender quais eram os regramentos humorísticos que ditavam a época, para que assim a gente consiga compreender melhor quais eram as representações de humor. Isso também é válido para a parte imagética e simbólica da revista, que contém as outras referências humorísticas. Não é para tanto que a parte imagética é construída principalmente dentro das caricaturas e das charges. Essas caricaturas são impressas por diversos colaboradores da revista, então não há um ilustrador fixo, mas no primeiro ano a gente pode mencionar o Maurício Borges Matos, que é o principal ilustrador, ou quando digo principal, é o que aparece com maior recorrência, do qual não conseguimos localizar mais nenhuma outra informação, e que vai imprimir nesse primeiro ano da Arara a temática proposta no seu programa, portanto, a temática política, a temática da vida cotidiana da cidade. É possível notar que, por ser uma revista semanal e que era impressa aos sábados, cabia ao diretor da revista uma seleção de acontecimentos que ele ditava, que ele acreditava ser importante para a leitura do seu leitor. Assim, na parte imagética, podemos encontrar a relação com o texto, ou seja, seções textuais e, consequentemente, a sua representação humorística na parte imagética, mas também podemos encontrar representações que não haviam menções ao texto, pois essa característica semanal fazia com que as imagens também fossem um lugar de informar o leitor, já que para ler a imagem não é necessariamente preciso
Estabelecer uma relação com o texto. É preciso de mais do que isso, estabelecer uma relação com o mundo e com o entendimento daquele período. Então, na parte imagética da revista, podemos notar essas representações muito veiculadas ao traço do respectivo ilustrador, mas também as temáticas que eram veiculadas. Dito isso, podemos notar, a partir da recepção da revista mencionada em outros jornais da época, como por exemplo o Correio Paulistano e o Comércio de São Paulo, que o primeiro ano de Arara foi muito bem recebido pelo seu público leitor. Sempre eram bons comentários e as inimizades conseguidas ao longo do primeiro ano não afetaram de forma nenhuma a produção da revista ou a sua veiculação. Não é à toa que ela se estende até o ano de 1907, encerrando-se possivelmente em outubro. Não temos menção a nenhum tipo de represália à revista. O que ficou claro a partir da leitura dos 3 anos e, consequentemente, da sua recepção, é de que provavelmente Barjona não conseguia mais custear a revista e que por isso encerrou-a e voltou-se aos demais trabalhos que realizava concomitante a ela. Assim, agradeço a todos que ficaram até aqui assistindo ao vídeo e muito obrigada.